Certinho então, pessoal. Primeiramente, bom dia, tá bom? Só informando a todos que a partir desse momento o nosso treinamento está sendo dado início, tá bom? O treinamento ali na modalidade da expedição, focado ali nos pedidos de venda e tudo mais. Pessoal, como foi pontuado algumas nuances ali referente ao treinamento anterior, devido a algumas particularidades que precisavam passar ali por melhorias, aí devido a isso ocorreu o reagendamento desse treinamento, a gente vai refazer o processo, tá bom? Vai ser dado ali uma rápida passada ali em algumas partes do sistema que você já tem conhecimento, tá bom? E daí a gente vai dar sequência com quem ainda não foi pautado ali, tá bom? Que não foi apresentado ainda, certinho? Aí qualquer dúvida que vocês venham ter, vocês podem me parando, que a gente vai pausando ali, vai entendendo ali as dúvidas particulares de vocês e adotando os métodos para resolver esse problema, tá bom? no cadastro desse cliente seu, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou acessar aqui Esse com o cliente já está usuário, deixa eu cadastrado ver no sistema? aqui. Já tem ele, tá? Então, o senhor pode colocar nessa descrição para gerar uma obra automaticamente. Ou o seguinte, depois o Ver senhor aqui pode com esse usuário do alterar Carlos Melo, se esse ele já tem nome. acesso. Vou ter que ser com o usuário. Uhum, Vou isso. acessar com o usuário do Aí o Daniel senhor aqui mesmo. coloca, seleciona o Perfeito. cliente. Então vamos lá, pessoal. De forma O inicial, para o vendedor, nosso treinamento aqui de expedição, no caso o ciclo de carregamento, ciclo de vendas de vocês que vai ocorrer aqui no sistema, é necessário que a gente a mostre aqui para quantidade vocês de forma inicial qual priorizada, tela que vocês vão você tem que estar escolher gerenciando uma todo esse observação. Se o senhor fluxo quiser de colocar entrada e a saída de descrição do veículos, né? sistema, Que pode seria ali, nós verificar vamos aqui. utilizar essa ferramentazinha aqui, ó, que fica nesse canto superior Pode esquerdo, apertar aqui, passagem de veículos, tá bom? Que tem esse de íconezinho. requisito. Vocês vão Aí adentrar aqui, aqui na a tela de gente coloca passagem o de prazo de veículos entrega, e aqui através dessa tela de passagem de veículos que vai ser realizado todo o processo de importador, carregamento, no caso o ciclo de venda ali da Verde Concreto, desde os cadastros fundamentais que irão compor o ciclo de venda até o processo final, que seria ali a geração do entrega romaneio parcial e o não, despacho ali do caminhão, aí entrega parcial ok? seria entrega Então por vamos lá. decorrer, né? Pessoal, De o que eu passagem. vou fazer? Essa entrega parcial seria por Inicialmente, decorrer de eu passagem, né? vou apresentar para vocês Entrega. o Seria cronograma de o agendamentos que nós temos, tá bom? Nós temos aqui uma ferramenta que tem por nome gerenciador de valor do entrega, frete que através que vocês desse comprovam, gerenciador de você entrega nós vamos comprova, né, conseguir o ter ali valor embutido todo, ali, a forma de nós pagamento, vamos ali se você ter quiser todo selecionar. o suporte necessário para que a gente possa estar gerando agendamentos, né? Planejando O ali endereço de entrega, agendamentos com datas futuras. Por exemplo, a gente pode já montar ele no input, os ele vai fazer agendamentos automático. semanais, Mas por esse exemplo. não é Vocês obrigatório, têm um ciclo tá? de agendamento Não semanal, é certo? obrigatório. Ô Daniel. Observação, se o senhor precisar de gerar uma observação. Dani... Certo, Miguel. Às vezes é diário, né? O agendamento para o próximo dia. Então, mas funciona como semanal também. Entendi. Não, então, ó, tem esses três modelos de agendamento, né? Que tem agendamento diário, agendamento semanal e agendamento por turno, né? A gente pode determinar ali por dia. Então vamos lá, como que a gente vai fazer esses agendamentos aqui no sistema? Primeiramente, pessoal, um quesito fundamental aqui no sistema é que seja informado o operador, tá bom? O operador, ele é um funcionário que é cadastrado lá no cadastro de funcionário, que é o responsável aqui por operar a balança, né? A balança não, operar aqui essa parte do carregamento, certo? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui o Daniel mesmo. Informei o meu operador. Próximo quesito, vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, gerenciador de entrega. A gente consegue. Cliquei aqui nessa telinha do gerenciador de entrega, pessoal. Aqui nessa primeira tela inicial do gerenciador de entrega, vocês vão conseguir visualizar todos os agendamentos que já existem aqui feitos no sistema, tá bom? De acordo com o título o status que for aderido aqui, tá bom? No demais, vocês vão conseguir visualizar todos os carregamentos que estão pré-agendados aqui para serem efetivados. A senhora quer falar alguma coisa? A senhora desmutou o microfone. Oi, sou eu, Ah, tá. Miguel. Pode falar. Pode falar. Miguel, é porque não está aparecendo outra tela, deveria estar aparecendo outra tela de sistema para gente. Ou deveria sim. Deixa eu colocar aqui só um minutinho, porque ele não estava compartilhando. Agora tá. Beleza, valeu. Perfeito, por nada. Então, vamos lá. Aí, pessoal, dando sequência aqui na... Opa.
na nossa apresentação. Aí, como eu falei, vocês vão clicar aqui nesse botão, vocês vão visualizar aqui nessa tela de gerenciador de entrega todo o fluxo de agendamento semanal que já existe pré-agendado aqui para os carregamentos serem feitos, tá bom? Ah, beleza, para a gente poder gerar uma nova entrega, gerar um novo agendamento aqui no sistema. Para ser feito isso, é simples. Basta apenas que vocês cliquem nesse botãozinho aqui, ó, nova entrega. Cliquei aqui em nova entrega, eu vou informar o CNPJ do meu cliente, tá bom? No caso aqui do comprador. Vou buscar aqui, ó, nessa lupinha, vou buscar aqui o BLTech, por exemplo. O BLTech é um bom exemplo. Perfeito, busquei aqui o meu cliente, daí na sequência eu vou informar a obra. Só pra gente se inteirar aqui, se vocês se lembram. Vocês se recordam da parte onde a gente cadastra a obra e os materiais que são pertinentes à obra? Ou não? Que foi citado no último treinamento? Omar, Rosideia, alguém? Eu acho melhor a gente. Eu lembro vagamente, mas eu acho melhor a gente recapitular isso, puder. Não, tranquilo então. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Antes de eu mostrar o gerenciador de agenda, não, antes de eu dar sequência aqui, conforme vai requisitando aqui os campos, a gente vai realizando os cadastros, tá bom? Para ficar até mais simples. Então vamos lá. Como a gente vai utilizar aqui o BLTech como exemplo, a gente precisa aqui cadastrar o nosso cliente, no caso aqui que vai ser o responsável ali por esse agendamento que a gente está fazendo, e também nós vamos cadastrar a obra, tá bom? E assim que finalizar o cadastro da obra, nós vamos cadastrar o traço que no caso é a ficha técnica ali do acabamento final, do matéria-prima. Então vamos lá, vou clicar aqui no botãozinho de cadastro, na sequência eu vou vir aqui em clientes, por fim eu vou informar aqui o CNPJ do nosso cliente. Pessoal, como foi apontado no treinamento anterior, o processo de cadastro de cliente aqui é um recurso bem simples, tá bom? Basta apenas que você informe o CNPJ da pessoa jurídica sem adição de nenhum caractere especial, como traço, ponto, aquela separação ali da inscrição. Não precisa, somente o número da inscrição é o suficiente para o sistema fazer uma busca direta lá na base de dados da Secretaria da Fazenda ou da Receita Federal e preenchendo aqui para a gente de forma automática, tá bom? Para a gente só clicar em gravar. Nesse caso aqui o cadastro já está pronto. E na sequência, pessoal, nós vamos clicar aqui nesse botãozinho de obra, tá bom? Por quê? Aqui, porque tem esse nome, tem essa nomenclatura obra, mas a gente gosta de chamar aqui de ordem de fornecimento, tá bom? Foi citado no treinamento anterior, mas eu vou dar só uma ratificada aqui com vocês. O que é uma ordem de fornecimento? Uma ordem de fornecimento, ela nada mais é que uma ferramenta que é utilizada aqui para controlar o saldo dos produtos vendidos ao cliente de acordo com o contrato que vocês fizeram. Então, por exemplo, se você fechou um contrato ali com o cliente de 300 metros cúbicos, que vai acontecer? Você já vai deixar alinhado ali com ele qual produto que vai ser utilizado, no caso ali qual o tipo de concreto, tá bom? Que vocês irão fornecer, a quantidade que foi combinada nessa negociação, o valor, tá bom? Que vocês vão estar cobrando ali para cada carregamento quando feito, além de outras informações que são necessárias. Então vamos dizer, na hora de despachar o veículo, o intuito é deixar o quê? O processo o mais automatizado possível, para que vocês não tenham que estar fazendo tudo à mão, entendeu? Ali na tela da passagem, já deixa todas essas informações já pré-acordadas e pré-configuradas aqui na própria obra, entendeu? Então, a gente vai setar essas informações de acordo com a negociação na obra, e daí na sequência a gente só vai seguir com o fluxo ali de forma mais rápida possível, tá bom? E eficiente. E lembrando, pessoal, que vocês podem ter 5 ou 7 contratos aqui. Não tem problema, vocês podem cadastrar quantas obras forem necessárias para o mesmo cliente. Seja de materiais diferentes, quantidades diferentes, períodos diferentes, entendeu? Não tem problema. O importante é que vocês tenham conhecimento aqui dessa tela de ordem de fornecimento. Porque essa tabela ela é muito importante pelo fato de, além de facilitar o trajeto de vocês aqui no sistema de carregamento, ela também vai manter um fluxo organizado dessas entregas, tá bom? De acordo ali com os saldos determinados. Os saldos que eu me refiro
a quantidade acordada de carregamento que vai ser feito para aquele cliente. Ok? Então vamos lá. Vamos lá, para a gente cadastrar uma obra aqui. Processo inicial, pessoal, é aqui, ó, o seguinte. A gente vai determinar aqui o nome a descrição dessa obra. Por exemplo, posto de gasolina 123 300 metros cúbicos, o valor que foi acordado ali com ele. Na sequência, ele vai trazer aqui, ó, os dados do cliente, tá bom? A gente vai informar aqui os produtos em específico. Eu já deixei dois materiais aqui. Dois materiais não. Eu deixei um produto e a taxa de bombeamento já informada aqui, o serviço de bombeamento. Lembrando, pessoal, que esses materiais são cadastrados no cadastro de produto, tá bom? Eles podem ser cadastrados aqui, ó, produto, cadastro, produto. A gente consegue cadastrar eles aqui, informando ali apenas uma descrição, a marca, o fornecedor, o grupo que esse material pertence, tá bom? O varejo, que seria ali o valor de venda dele, e por fim o NCM, né? Nomenclatura Comercial do Mercosul. Essa nomenclatura comercial do Mercosul, ela serve como identificador comercial da mercadoria, como se fosse o CPF da mercadoria, tá? Então, beleza. Voltando aqui, eu vou vir aqui no cadastro de obra, vou buscar aqui, ó. Eu vou pegar o código desse primeiro produto, que eu quero mostrar uma pequena... Quero apontar uma nuance ali com vocês, bem rápido. O ticket seria para busca de passagens. Aqui, ó, por exemplo, esse FCK MPA, né? Formei aqui, vamos buscar o cadastro dele aqui no cadastro de produto, só para a gente visualizar como que ele está cadastrado. Ó, como vocês podem ver, está cadastrado aqui, ó, ele aponta aqui a marca geral mesmo, padrão do sistema. A unidade de medida dele é metro cúbico, certo? O fornecedor verde concreto mesmo. O grupo, ele pertence ao grupo 6, e o NCM, pessoal, ele não precisa, como não é emitido nota fiscal no momento do faturamento aqui, nota fiscal eletrônica, acaba que essa informação aqui, ela não precisa ser a informação fidedigna desse material, entendeu? Pode ser apenas um código ali só para preencher, para fim de caráter do sistema, caráter obrigatório, certo? Mas caso vocês fossem fazer emissão de nota fiscal eletrônica aqui, já no faturamento, aí teria necessidade de ter o NCM, tá bom? Para não gerar nenhum empecilho fiscal. Feito isso, pessoal, cadastrado aqui o material, o que eu quero que vocês entendam aqui também e até aprendam esse processo. Isso aqui, pessoal, não é negociável, é um processo realmente padrão que vocês precisam estar aderindo ali, e sempre que cadastrado um novo concreto, tá fazendo esse processo. Como que é? Vou clicar aqui na abinha Outros Dados. Cliquei aqui nessa abinha Outros Dados. A finalidade do material, pessoal, obrigatoriamente precisa estar como concreto, quando se trata de concreto, tá bom? Então, coloca aqui a finalidade dela concreto. E o produzir FAT sim, tá bom? O produzir FAT precisa estar obrigatoriamente como sim. Aí vocês devem estar se perguntando por que esse produzir FAT, na prática, ele precisa estar aqui como sim nessa tela, tá? Só para que vocês entendam. Esse produzir FAT, ele precisa estar como sim, porque todas as vezes que vocês forem iniciar um carregamento, por exemplo, de um caminhão, o sistema vai informar automaticamente o traço, de acordo com o traço que vocês cadastraram e as quantidades dos insumos que foram setadas nesse traço. Então, por exemplo, se eu cadastrei, que vai ser mostrado aqui o cadastro de traço para vocês. Então, por exemplo, se eu cadastrei ali um traço que contém ali os seguintes insumos: água, cimento, areia, brita, aditivo, determinei a quantidade dele ali, a quantidade de cada um deles especificamente para produzir 1 metro cúbico desse concreto aqui, desse FCK, o sistema ele vai automaticamente gerar uma ordem de produção e vai deduzir, vai gerar saída nesses valores informados no traço para cada insumo. Então, por exemplo, se eu coloquei ali que o cimento precisa para produzir 1 metro cúbico desse FCK aqui, vai ser utilizado 840 quilos de cimento. O sistema vai fazer o que? Na hora que a gente seleciona o produzir FAT e informe o traço, o sistema vai fazer a retirada ali dessa quantidade, entendeu? Vai ficar inclusive no registro e eu vou apresentar para vocês no decorrer do treinamento. Então, só para que vocês entendam, ele vai criar uma ordem de produção
e sequencialmente ele vai dando baixa no saldo das matérias-primas, né, de acordo com a quantidade desses insumos informados aqui no traço, tá bom? Então a gente vai mostrar para vocês onde vai ser setada a quantidade desses insumos, né? Logicamente de acordo com o traço selecionado, para ele gerar ali o despacho dessa carga e a criação dessas matérias, dessa ordem de produção, certo? Então, como vocês não têm uma automação aí, o sistema desenvolveu isso aqui no formato de automatizar esse processo, né? E deixar o ciclo de carregamento de vocês muito mais rápido e mais prático. Até para vocês não ter que estar criando uma ordem de produção de forma manual, entendeu? Que deixaria o processo bem mais lento e um pouco mais pesado, tá ok? Então, produzir FAT sempre como sim e a finalidade do material concreto. Ok. Aí vamos buscar aqui o produto 2, que é a taxa de bombeamento. Ô, Daniel, só para me confirmar, é taxa de bombeamento ou serviço de bombeamento, na verdade? Miguel, tem duas situações, tá? A gente trabalha com taxa, que assim, é um valor linear, ou seja, cada metro cúbico gera uma cobrança de 1 metro cúbico de taxa de bombeamento. Uhum. E tem, às vezes, serviço fechado que a gente cobra o valor como se fosse uma diária de equipamento. Entendi. Maravilha. Tem a taxa e tem o serviço. Perfeito. Nesse exemplo aqui, O a gente vai serviço é a utilizar... unidade, o verbo é a unidade, e a taxa é metro cúbico a unidade. Beleza. Nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar aqui, então, a taxa de bombeamento mesmo, tá bom? Mas, só lembrando vocês que o serviço de bombeamento, em questão de área, aí, como o senhor apontou, pode ser cadastrado nessa mesma tela aqui também, tá bom? E ser utilizado essa mesma função. Beleza, dando sequência aqui, pessoal, voltando aqui para o cadastro de cliente, voltando aqui para a nossa obra, vou buscar aqui a nossa ordem de fornecimento 1, informei aqui os dois materiais, e o que eu fiz, pessoal? No momento em que eu estou informando o meu material, o sistema ele me pede que eu informe aqui o preço que vai ser vendido, o valor unitário desse material, e na sequência ele me pede para salvar aqui. Apontei os dois aqui, o preço de cada um deles, no caso o FCK ele está 841 o metro cúbico, como vocês podem ver, e a taxa de bombeamento R$50. Perfeito? Na sequência, pessoal, a gente informou o saldo aqui para esses materiais também, né? Para a gente aderir o saldo aqui, no caso está incrementando o saldo nesses materiais, é necessário que você dê 2 cliques aqui nele. No momento que você der 2 cliques, vai aparecer esse botãozinho aqui, ó, saldo produto. Clicou em saldo produto, a gente vai alimentar o saldo desses materiais. E o interessante disso aqui é porque quando alimentado, o sistema ele tem um fluxo que apresenta para vocês todo o registro de entrada e saída desses materiais. Ou seja, desde a entrada, que no caso seria o nosso ajuste manual, no caso a gente alimentar o saldo desse material, desde a saída dele no processo ali de expedição, tá bom? Que seria ali o despacho de caminhões. Beleza, informamos aqui, lembrando vocês também, pessoal, que nós podemos estar informando o traço aqui, sem problema, né? A gente pode estar informando o traço aqui também para cada um desses materiais. Nesse caso eu só informei no FCK porque não vai ter necessidade de informar a taxa de bombeamento, porque querendo ou não, ela não é um produto acabado que contém coeficiente de insumos ali, não possui uma ficha técnica. Ela é uma taxa de serviço que é prestado. Então nesse caso eu não informei traço, informei somente ali no FCK, tá bom? Mais abaixo aqui, pessoal, nós podemos a gente tem que informar aqui uma data de vencimento para a nossa ordem de fornecimento, tá bom? Por que a gente faz isso? Para casos assim daqueles clientes que somem. Por exemplo, tem um cliente aí que ele negociou com a gente que ele ia fazer retirada aí de 300 metros cúbicos. Só que o cara sumiu. Aí a gente já deixou a ordem de fornecimento gravada. Aí para não ter que excluir, a gente pode deixar uma data de vencimento mais alongada, mais estendida, que aí quando ele retomar a gente só segue o processo aderindo ali, tá bom? Outra questão, pessoal, a gente consegue já deixar imputado aqui a forma de pagamento, tá bom? A forma de pagamento que vai ser aderida ali no Pix, entendeu? Que vai ser informada ali no Pix. Então, a gente já imputa essa informação aqui, já deixa a forma de pagamento informada. Nesse caso aqui vai ser Pix, coloquei Pix aqui mesmo, tá bom? Local de cobrança, vou colocar aqui carteira. Tá ok?
E mais abaixo, pessoal, só o endereço de entrega e o endereço comercial, tá bom? Nesse caso não é obrigatório, é só mesmo para fins de necessidade do usuário. Caso ele precise informar aqui, você já pode colocar. Mas nesse caso aqui não precisa, porque ele vai puxar do cadastro do cliente. Mas mesmo assim eu vou deixar informado aqui. Feito isso, pessoal, a gente pode É gravar. importante você explicar isso, Miguel, porque muitas vezes o cliente tem um endereço escritório, né? Aham. Um escritório num prédio comercial e a obra dele é num outro bairro. Então, é Sim, importante, às vezes, ter um endereço exato. separado da ordem de serviço, né? Exatamente. E a ordem de fornecimento ela tem justamente esse intuito de fazer a separação também por endereço. Então, como o senhor pode ver, tem o endereço do cadastro do cliente e tem o endereço aqui, ó, tem um endereço manual que o sistema me permite estar informando. Entendeu? Então, por exemplo, se eu quero que saia na obra o endereço manual, eu tenho que fazer algumas edições aqui, eu posso clicar aqui nesse botãozinho editar manual e tá imputando ali as informações corretas, tá bom? Então, beleza. Dando sequência aqui, pessoal, a gente tem essa abinha outros aqui, tá bom? Nessa aba outros é onde a gente vai conseguir determinar se essa obra vai possuir validade no saldo ou não. O que seria o valida saldo? Só para que vocês entendam, essa primeira opçãozinha aqui. O valida saldo, ele tem a função no sistema de limitar o uso limitar as saídas desse material ali na expedição. Então, por exemplo, se eu determinei que para esse cliente específico a ordem de fornecimento ela foi imputada ali em 300 metros cúbicos de saída, ou seja, eu determinei que para esse cliente é só 300 metros cúbicos, que foi o nosso contrato, a gente coloca valida saldo sim. Por quê? Quando esses 300 metros cúbicos finalizarem, no caso assim, ter finalização, a gente já fizer todas essas saídas e abater essa quantidade determinada, o sistema não vai permitir o carregamento desse veículo enquanto não for feito o ajuste de saldo aqui dentro, tá bom? Então ele vai deduzindo os saldos ali de acordo com os carregamentos. E caso eu deixe como não, o sistema ele vai descartar a questão do saldo, ele vai permitir você fazer saídas ilimitadas ali com saldo negativo, tá bom? Outra questão, o CFO, pessoal. A gente informa o CFO na obra, tá bom? Vocês podem informar o CFO na obra, porque já fica essa informação já imputada ali naquele momento, tá bom? Para a gente não ter... Vocês podem sim estar selecionando o CFO lá no momento do faturamento ali, ou no momento que a gente estiver finalizando o carregamento, mas é interessante que vocês já deixam todas essas informações pré-definidas na obra. Por quê? Para vocês limitar a quantidade de acessos, a quantidade de cliques ali na tela, entendeu? Para deixar o processo bem mais prático e aderindo ali uma forma mais rápida de finalizar esses carregamentos aqui, tá ok? Então, eu já vou deixar aqui. Nesse caso aqui, pessoal, eu coloquei o 610102. Por quê? Porque esse cliente aqui é o BLTech, como somos nós, e como nós somos de outros estados, logicamente... Eu para esse negócio do saldo, porque às vezes é importante. Eu tenho um cliente que ele pagou um valor e eu preciso de uma autorização para poder produzir mais concreto, né? Certo. O senhor pediu para a gente explicar novamente a questão do valida saldo? É. Certo, vamos lá. Como eu estava explicando para vocês, pessoal, o valida saldo ele tem a seguinte função. Ele tem a função de limitar a quantidade de saídas de determinado cliente. Se na minha negociação, no meu contrato, eu fechei com esse cliente apenas 300 metros cúbicos de... 300 não, vamos pegar um valor mais prático. 300 metros cúbicos de bombeamento e 300 metros cúbicos aqui do FCK, é porque aqui está 292 que a gente fez uma saída teste, a gente pegou só tem 300 desses dois, o que vai acontecer? Se eu deixo o valida saldo como sim, no momento em que eu finalizar todos esses carregamentos e esses saldos aqui forem indo dando saída, deduzindo até esses valores zerar, o sistema não vai permitir eu gerar um novo carregamento ali na expedição enquanto eu não ajustar o saldo desse cliente. Ele vai me apontar, o sistema vai alegar insuficiência no estoque desse material, entendeu? Que aí é como uma forma de vocês já até se atentarem que a gente finalizou ali de acordo com o contrato que foi aderido com o cliente, tá bom?
Agora, caso esse valida saldo esteja como não, explicando novamente, ele não vai validar o saldo dos materiais. Então, ele vai permitir saídas mesmo com saldo negativo, tá bom? Em operações, por exemplo, em operações fora do ramo contrato, vocês podem deixar o valida saldo como não, tá bom? Até porque não tem como a gente fazer um controle de estoque ali de concreto, tá bom? Até porque é um tipo de material que pode se perder conforme o passar do tempo. Entretanto, para obras e contratos que são definidos aí entre vocês, são acordados e negociados, o valida saldo é uma ferramenta de segurança de saídas, tá bom? O senhor conseguiu entender? Isso, obrigado. Maravilha. Aí, como eu estava falando aqui, pessoal, CFOP informado aqui também, beleza? Nesse caso aqui, como é um cliente de fora, o CFOP é 6, tá bom? Eu coloquei aqui o 610102. O 02, ele aponta quando o cliente é não contribuinte, que é o nosso caso, cliente que não possui inscrição estadual, tá bom? Agora, quando o cliente for contribuinte de fora do estado de vocês podem colocar o 610101. Mas como vocês não fazem carregamentos para clientes de fora do estado, é somente para clientes dentro do estado de vocês, até porque é um material que pode se deteriorar com o tempo, pode se perder, a gente coloca aqui o 510101 para clientes que possuem inscrição estadual informada no sistema, tá bom? E quando eu falo possuir inscrição estadual informada no sistema, é nesse campinho aqui, ó, dados da pessoa jurídica. Essa checkbox tem que estar marcada e aqui tem que estar a informação da inscrição estadual. E assim que informou a inscrição estadual aqui, dessa forma, vocês vão alterar o objetivo do cliente e colocar revenda, certo? Coloca revenda e o segmento empresa comum. Agora, caso seja uma situação semelhante ao nosso CNPJ aqui, onde o BLTEC não possui inscrição estadual e nós somos ali apenas consumidor, nós podemos deixar dessa forma. Oi, pode perguntar. Aí ele falou isso, aí ele falou, vai seguro, carpetando o Edivoque, tá, e que essa história do Edivoque? Edivoque tá aí, agora tem que saber quem é DJ. Pode continuar, Gastão, estamos só ajeitando o áudio aqui da Carlinhos. Ah, não, sem problema. Beleza. Aí nesse caso aqui, pessoal, de um cliente que não possui inscrição estadual e o objetivo dele é consumidor, vocês podem colocar esse seguinte CFOP aqui, tá bom? Só vou deixar essa informação até ratificada aqui para não ter dúvida. Vocês podem colocar esse aqui, ó, 510101. Não, 02, quando o cliente não possui inscrição estadual. Quando ele possui inscrição estadual é o 01. Tá bom? Deixa eu buscar aqui novamente para atualizar. Beleza, pessoal. Outra questão que eu queria apontar aqui para vocês é o seguinte: em casos de emissão de boleto, eu sei que é só numa situação por encaixe, entendeu? Só numa situação particular por encaixe de um cliente que já exija ali no momento do carregamento a emissão, muitas das vezes, da nota fiscal de serviço e, por exemplo, também o boleto, só numa situação bem esporádica, quando é um cliente por encaixe, a gente também tem a opção de gerar um boleto já no momento da expedição, tá bom? Claro que o processo padrão de vocês, como foi alinhado anteriormente, é feito por ciclos de fechamento. No fechamento, é unificado todos esses pedidos ali pelo agrupa e a partir desse agrupamento, a gente geraria ali tanto a nota fiscal de serviço como o boleto para essas retiradas, entendeu? Mas só em um caso esporádico, só apresentando para vocês aqui que o sistema tem a função de gerar esse documento no momento, tá bom? Então, beleza, pessoal. A gente já tem aqui informado aqui os insumos, né, os materiais nessa ordem de fornecimento. A gente já pode partir lá para a tela agora do cadastro do traço. Por quê? Já vamos para o cadastro do traço. Já mostrei como que cadastra o produto, como cadastra o cliente e a obra. E por fim, agora a gente precisa cadastrar o traço. Como vocês podem ver aqui, ó, o traço é requisitado. E depois que cadastrado o traço, a gente já pode partir para a próxima etapa, que é já gerar um agendamento. Então vamos lá. Para cadastrar, eu acho que já até tem traço cadastrado. Eu vou só mostrar para vocês, fazer uma rápida ilustração ali, ratificando ali o que foi apresentado no treinamento anterior.
Mas vamos lá. Para cadastrar o traço, vocês vão clicar aqui em frota, cadastro de traço. E aqui, pessoal, nessa telinha de cadastro de traço, eu vou buscar o traço 1, que é o traço que a gente já tem cadastrado. Caso vocês queiram fazer uma busca mais precisa, pode clicar na lupinha, pesquisar pelo nome ou clicar aqui, tá bom? Aqui vocês vão ter todos os cadastros de traço que são feitos aqui no sistema, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, esse primeiro traço aqui que eu cadastrei, é o FCK30 MPA, certo? Aqui, pessoal, o slump, esse primeiro campo do slump aqui, ele que mede a consistência do concreto, entendeu? No caso, a fluidez ali. Ele vai indicar se o concreto está com consistência mais mole ou com consistência um pouco mais homogênea. Homogênea não, consistente, perdão. Acabei trocando as palavras aqui. E na sequência, pessoal, nós temos aqui também esse campinho de resistência. Esse resistência ele é a compressão do concreto, né? Ele vai representar o quanto de concreto aguenta de carga aqui. Normalmente que mede ali o peso de tonelada em cima desse concreto para medir, certo? E aqui a unidade de medida desse traço. As duas unidades de medidas que nós temos atualmente é toneladas e metro cúbico, certinho? Aí vocês selecionam de acordo com a realidade que for, de acordo com o segmento da empresa. No caso de vocês é concreto mesmo. E por fim, pessoal, aqui a gente vai adicionar o coeficiente de consumo, que no caso seria ali a quantidade de cada um dos insumos. A gente informa o código da matéria-prima aqui, certo? Vou informar aqui, por exemplo, informei o cimento, a areia, informei cada um desses agregados aqui. E na sequência a quantidade que cada um deles precisa ser informado para gerar 1 metro cúbico apenas desse FCK30. Então, para me gerar 1 metro cúbico do FCK30 MPA, eu vou utilizar 350... Opa, tá errado isso aqui. Ah, não, é isso mesmo. 350, 900 de areia e essas quantidades. Eu não consigo afirmar para vocês, pessoal, se está correto, tá bom? Eu só estou fazendo uma rápida ilustração aqui por cima, só para que vocês tenham conhecimento dessa tela, tá bom? Mas no treinamento de produção, que vai ser apresentado para vocês posteriormente, vai ser melhor detalhado. Vai ser melhor detalhado e apontado essas nuances aqui, certinho? Então, beleza. Agora que o nosso traço já está pronto e cadastrado, a gente vai voltar aqui para a tela da balança, tá bom? Vamos clicar aqui em informar o operador e clicar aqui no gerenciador de entregas. Clicar novamente aqui em nova entrega e aqui, pessoal, a gente vai informando esses dados, tá bom? Primeiro aqui o CNPJ do cliente. Opa, deixa eu colocar aqui o BLTech. Informei aqui o CNPJ do nosso cliente. A obra é a obra 1, tá bom? Vocês podem tanto informar o código direto, como também buscar na lupinha. Aqui, pessoal, em produto, vocês não informam o código, tá bom? Só ratificar isso aqui com vocês, para que não haja incoerência no processo. Nesse campo aqui não é para ser informado o código. Aqui o sistema que vai informar o código dos materiais que são informados aqui na obra. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse botãozinho da lupa. Cliquei aqui no botãozinho da lupa, eu vou buscar os produtos, tá bom? Aí tipo assim, ô Daniel, aproveitando, eu queria... Pode falar. Só um minutinho. Aproveitando, Daniel, eu queria até responder um questionamento que o senhor me fez no treinamento anterior, tá bom? E o que acontece? O senhor me perguntou o seguinte: Miguel, se a gente informa os materiais na obra, por que eu tenho que informar eles novamente? A resposta é a seguinte: imagina que o senhor tem 5 materiais, né, que foi negociado ali no mesmo contrato com o cliente, só que esses materiais não vão sair sempre no mesmo carregamento. Pode ser que às vezes ele faça carregamento individual de cada um desses materiais. É para isso que o sistema desenvolveu essa ferramenta de te permitir selecionar quais materiais vão dar saída nesse carregamento em específico. Não, entendeu? A minha pergunta não foi essa. A pergunta é por que ele não me dá a opção de puxar da obra o material, entendeu? Ah, por que ele não te dá a opção? Se eu clicar ali na lupinha, não dá o que tá cadastrado na obra, não? Não, tá cadastrado na obra, só que aí a gente tem que informar esses materiais da obra aqui, na lupinha. E ó, clicar aqui, aí eu informo, por exemplo. Só que ele mostra de toda a base, ele não mostra só o que está cadastrado. Isso. O senhor queria que apresentasse somente os que estão cadastrados?
Está vinculado na obra. Entendi. Entendi, certo. Para ficar mais fácil, né? Para não ficar lembrando de Deu código. certo. Código de código, né? Certo. Só um minutinho aqui, peraí, Até por código gente. código, né? Entendi, ó. Informei aqui a obra. Certo. É porque o que acontece? Quando a gente vai até, vou até anotar isso aqui, que é a gente tem esse processo que já acontece aqui no sistema, na tela de passagem de veículos, tá bom? Né, na tela de expedição. E nessa tela em específico de expedição, quando a gente informa a obra primeiro e clica em buscar produtos, ele vai me deixar selecionado ali, para mim, somente os produtos listados na obra, que é o que o senhor quer, entendeu? Mas a gente vai aderir. O agendamento é aleatório, mas quando eu for fazer a expedição, eu sou E obrigado a expedir só o que está cadastrado. isso, mas mas a gente vai aderir essa ferramenta aqui também, essa funcionalidade aqui também, tá bom? Para ele já poder trazer somente os produtos listados na obra, quando informar da obra aqui, certinho? Certo? Beleza. Vou clicar aqui, vou selecionar ali o meu primeiro produto. É o FCK30, beleza. Vou informar aqui a quantidade, colocar aqui 8 metros cúbicos e aqui o valor unitário dele 840. Pronto, informei aqui. E na sequência eu vou fazer o mesmo com o segundo produto. O segundo produto não, com o segundo serviço, que é a taxa de bombeamento. Vou colocar aqui também 8 e aqui o valor de R$50. Só para que vocês entendam, pessoal, o que é esse ratear aqui, que foi mostrado aqui. Quando a gente seleciona a finalidade do material lá no cadastro de produto concreto, como eu mostrei para vocês, ele vai automaticamente deixar esse material aqui selecionado com essa opçãozinha de ratear. Por quê? Significa que de acordo com as quantidades de viagens que forem sendo feitas, esses materiais vão ser reutilizados novamente nessas mesmas quantidades. Então, por exemplo, se a taxa de bombeamento não tiver como ratear, não tiver rateada aqui dessa forma, e eu determinar ali que eu estou fazendo, por exemplo, 3 carregamentos, ela vai fazer somente esse carregamento aqui no momento, ele não vai fazer os 3. Aí para ela poder fazer todo esse ciclo novamente, tem que estar com essa opção marcada aqui. Feito isso, a gente clica aqui em confirmar. Aí agora a gente vai selecionar se é uma entrega completa ou fracionada, nesse caso aqui é uma entrega completa mesmo. E por fim aqui o período, né? O senhor falou que era para estar adicionando aqui o período noturno, a gente já aderiu aqui a essa funcionalidade. Ok? Vou colocar aqui à tarde mesmo, simular um exemplo que a gente está gerando esse agendamento para hoje à tarde. E por fim, pessoal, o traço, né? O traço cadastrado. Nós podemos tanto buscar aqui pela lupinha quanto informar direto e a quantidade de viagens. Vou colocar que vai ser feita apenas uma viagem mesmo, no dia de hoje. Feito isso, por que aqui ele te dá a opção de informar a quantidade de viagens? Porque caso eu queira, com essa mesma quantidade que eu informei aqui, eu queira, por exemplo, dar 3 viagens no dia, o sistema vai deduzir as quantidades desses 2 materiais conforme essa quantidade requerida ali de viagem, tá bom? Agora, como eu vou fazer só uma viagem, ele vai trazer somente um agendamento, senão ele dividiria esses agendamentos nesse período da tarde. Clico aqui nessa setinha. Prontinho, ele me mostrou aqui os 2 materiais, a data em específica e o tipo de entrega completa. Feito isso, a gente vai clicar aqui em gravar. Ok, registro gravado com sucesso. Aí eu vou conseguir visualizar esse agendamento aqui, pessoal, na minha tela principal do gerenciador de entrega. Então, eu consigo entender que o quê? Na quinta-feira, no período da tarde, eu tenho esse carregamento aqui para ser efetuado, entendeu? Então, a gente já dá para entender a partir dessa funcionalidade aqui. Aí ele me mostra aqui a data, ele me mostra o período, o cliente, a Qual foi o quantidade. questionamento que eu te fiz, o Miguel? Eu tinha que digitar o preço. E o preço já está cadastrado. O senhor fala ali na hora que a gente foi selecionar o material, né? É. Entendi. Deixa eu ver isso aqui rapidinho, só um minuto.
pegar qualquer produto. Gastar o preço de novo e apertar cadastrado, entendeu? Entendi. Não, tá certo. Eu acho válido isso aí. Deixa eu anotar aqui só um minutinho. Isso aqui vai ser essas particularidades aí, ó. A gente vai deixar tudo anotado para ser feito esses ajustes. Aí a gente até apresenta para o senhor essas melhorias. Não vai ser o mesmo caso de ter que remarcar um treinamento, mas a gente pode estar apresentando essas melhorias aí. Só um minuto. Tá bom. É do mosaico também. É. Anotou, deixa. Não, espera o motorista, não tem ninguém? Beleza. Então vamos lá. Dando sequência aqui, aí a gente tem algumas ferramentas aqui, tá bom? Que eu quero até apresentar para vocês agora que o agendamento já está aderido aqui na tela, que, por exemplo, a gente consegue estar consultando agendamentos anteriores, nós conseguimos estar imprimindo esse agendamento, tá bom? Por exemplo, se eu quiser já imprimir aqui, ó, ele traria a impressão desse documento. Nesse caso aqui, a pessoa não está configurada nesta máquina. Por fim, pessoal, caso eu queira também excluir esse agendamento, esse agendamento foi feito errado, tá no turno errado. É só selecionar aqui, ó, os três e clicar no botãozinho excluir, que ele vai excluir toda essa cadeia de agendamento, ok? Nós também temos aqui uma busca por período, por status. O que seriam esses status? Esses status vão me informar se são agendamentos que já possuem ticket. Quando eu falo ticket, eu me refiro ao código de identificação da passagem, tá bom? E quando um agendamento está sem ticket, significa que ele está agendado e ainda não foi gerado o ticket dele, ou seja, leva a gente até a acreditar que, por exemplo, esse agendamento está para a tarde, então é porque ainda não chegou esse cliente, ok? Beleza, aí eu quero gerar o ticket aqui, nesse caso aqui agora, nesse exemplo. Como que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, e vou clicar nesse botãozinho gerar ticket. Aqui, ó. Selecionei aqui e vou clicar no botãozinho gerar ticket. Beleza, gerei ticket. Vocês podem observar que o ticket já fica informado de forma automática aqui do lado do nosso agendamento. Então, já que eu cliquei para gerar ticket, eu posso voltar aqui na balança, né? E agora eu vou só atualizar a tela, clicar aqui em limpar. Pronto, ele já trouxe aqui pra gente, tá bom? Aí só um minutinho, por gentileza. Então vamos lá, pessoal, retomando aqui com vocês. Beleza, ele gerou aqui pra gente a passagem automática, né? Onde ele trouxe aqui o peso líquido, ele já trouxe pra gente os materiais. Se eu clicar aqui em cima, eu vou conseguir visualizar os dois materiais, a taxa de bombeamento e o FCK, que foi os que a gente pré-selecionou. E também ele já apontou aqui o nosso cliente e a obra, certo? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou informar aqui a placa do veículo, seja o veículo do cliente, quando se trata de uma situação de retirada, ou a placa do veículo de vocês, que é responsável por fazer essas entregas, tá bom? Para a gente cadastrar um veículo no sistema, vocês vão vir nessa ferramentazinha aqui, ó, cadastro de veículo, vai informar aqui apenas o código que seria referente à placa desse veículo, o modelo do veículo, qual grupo esse veículo pertence, se é o grupo de frete, carregamento, transporte, tudo mais, se ele é de posse própria ou terceiros normalmente quando é cliente é uma situação de retirada,
o ano e o KM atual. O ano e o KM atual, eles são para fins de outros projetos. Então, inicialmente aqui, eles não terão relevância nesse processo, tá bom? Da expedição, mas são para fins de outros projetos que, conforme os treinamentos forem sendo efetuados com vocês aí, a gente vai explicar ali o porquê dessas duas informações precisam estar informadas. Eu vou cadastrar, ver se tem uma placa aqui, ó. Esse veículo nosso aqui já até está cadastrado. Essa placa aqui, ó. TES, modelo caminhão. Pra entrega. Nunca deu certo. Achei 10 mil. Sempre é bug. Beleza, vou informar aqui. Quanto esse indica? Aí, quando eu informo aqui, pessoal, quando eu vou editar algum dado... Oi. Eu te pedi uma ideia para a gente fazer um treinamento só de cadastro. Beleza. A gente marca, pode ser? Eu mostro para o senhor todos os cadastros que a gente tem aqui que são pertinentes ali à expedição. Aí eu mostro até com mais detalhe. Pode ser? Aí o senhor só entra em contato conosco para a gente poder estar agendando isso aí. Beleza, informei aqui a placa. Aí eu vou informar aqui agora o motorista. Lembrando vocês, pessoal, que tem como a gente relacionar o motorista com a placa. Ou seja, sempre que for essa placa aqui em específica, já tem um motorista já pré-definido. Então, eu já relaciono o motorista com a placa e quando eu informo a placa, vocês viram que ele já trouxe aqui o Daniel de forma automática, o motorista? Já trouxe aqui de forma automática para a gente não precisar escrever, tá bom? Lembrando, pessoal, que não é obrigatório que tenha-se o cadastro dessa placa. Pode só informar ela direto. Entretanto, a importância de ter um cadastro dessa placa é para que vocês tenham um controle real do fluxo de entrada de veículos aqui, para saber que veículo que entrou, entendeu? Então, caso vocês queiram visualizar um relatório, onde, não, eu quero ver quantas vezes esse veículo entrou aqui no mês, entendeu? Para a gente ter, por exemplo, um relatório de lucratividade ali e tudo mais. Se vocês não tiverem essa informação, não tem como vocês visualizarem no relatório. Vou selecionar o tipo de entrega aqui. Colocar aqui entrega mesmo, porque o veículo é da nossa posse. A gente agora vai clicar nesse disquetezinho em azul aqui. Cliquei, ele vai mudar a coloração da passagem, vai ficar branca e pronto. Agora a gente já pode faturar, tá bom? Isso aqui já terminou. Vou clicar aqui, ó, faturamento direto. Estoque insuficiente. Deseja buscar estoque similar a outras matrizes? Não. Certo, pessoal. O que o sistema fez aqui pra gente? De forma automática aqui já. Ele trouxe aqui, ó, como vocês estão podendo ver, ele já trouxe o CFOP da ordem de fornecimento que eu determinei. Ele já trouxe o portador, tá bom? No entanto, para segurança, ele não permite a gente desmarcar, só desmarcando na obra, tá ok? Já trouxe aqui pra gente a obra bonitinho e o valor total. Aí agora é só eu faturar, tá bom? Só que antes de eu faturar, eu quero só ratificar uma outra questão com vocês, bem rápido, pra gente até concluir. Que é o quê? Deixa eu ver aqui. Vou vir aqui, ó, cadastro do cliente. E o que eu quero mostrar para vocês? Pessoal, quando se trata de um cliente por encaixe, ou seja, um cliente que não possui obra aqui no sistema, sempre que vocês forem cadastrar esse cliente, vão vir aqui nesse botãozinho tributos e vai colocar aqui, ó, série NFE 999. Por quê? Quando você coloca 999, você está solicitando que o sistema faça a emissão apenas do pedido, do pré-pedido, e não da emissão da nota fiscal, que a emissão vai ser apenas no momento do fechamento, certo? Outra questão também, a obra. Aí, agora, quando é um cliente já por contrato, vocês vão vir aqui nessa abinha outros, tá bom? E aqui, número de série NFE 999 também, tá bom? Coloque isso aqui para aqui. Por que eu peço isso? Porque, ó, quando eu clico aqui na balança, por exemplo, balança não, nessa tela de passagem de veículos, ele já vem com essa bolinha vermelha marcada, e essa bolinha vermelha marcada, ela está nos alegando que vai ser feita a emissão apenas do pré-pedido, tá bom? Do romaneio, no caso, e não vai ser emitido ali um documento fiscal nesse momento. Então, vou clicar agora em confirmar. Ó, a data aqui de vencimento, eu coloquei um dia útil, um dia mesmo de vencimento, no caso 22/5. Agora é só clicar aqui em confirmar. Prontinho, pessoal, ele gerou aqui o nosso pedido.
tá bom? Aqui, ó, vou imprimir para vocês aqui, para que vocês tenham conhecimento aqui. Só um minutinho. O ticket, no caso, o romaneio dessa passagem aqui, a gente só tem que fazer uma validação rápida no RPT, porque parece que o RPT não tá abrindo aqui o documento pra gente. Eu vou fazer um ajuste, tá bom? Aí eu vou mandar para vocês lá no grupo como é que ele sai esse documento, no final do faturamento, assim que a gente finalizou aqui, como é que ele sai. Eu vou mandar para vocês validar, caso vocês queiram que seja feita alguma alteração naquele documento, aí o momento é de vocês apontarem isso pra gente lá no grupo, tá bom? Por exemplo, não, tá faltando tal informação, pode colocar qualquer requisição ou nuance que precisa ser inserida ali nesse documento, pode ser apontada lá no grupo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se eu clicar aqui nesse verdinho agora para atualizar, a nossa passagem aqui ela já está faturada, entendeu? Então assim, ó, ele traz aqui o número do pedido e aqui o nosso número para controle interno, tá, ok? Ele traz aqui o número do pedido, que seria o pedido de venda desse material, certo? Ah, beleza. Agora eu quero validar se ele realmente deduziu do traço o que a gente informou, se ele deduziu a quantidade das matérias-primas que a gente determinou lá no cadastro de traço. Como que eu vou validar isso? Vocês vão fazer o seguinte, vai vir aqui nesse botãozinho de produção, certo? Clicou aqui nesse botãozinho de produção, vocês vão vir nesse botão aqui, ó, imprimir, e na sequência, relatório de produção por ordem de produção. Vamos clicar aqui. Aí eu vou informar o produto acabado, né? No caso o FCK lá. FCK. Formei aqui o FCK 30 dentro desse período aqui de tempo, tá bom? E eu vou clicar aqui em confirmar. Ele vai me trazer aqui a ficha técnica, no caso um levantamento da produção, tá bom? Ele trouxe aqui um levantamento da produção que ocorreu. Então ele gerou a ordem de produção 3, como está mostrando aqui para vocês. Ele mostra aqui as matérias-primas que foram utilizadas, os agregados e a quantidade de cada um deles, tá bom? Me trouxe o produto acabado, que é o FCK 30, aqui é 8 metros cúbicos, tá bom? E ele me trouxe um resumão, onde ele apontou um total aqui das matérias-primas e um total do produto produzido, tá ok? Ele fez esse processo para a gente de forma automática, para a gente não ter que refazer isso em outros momentos, certinho? Até o momento todo mundo conseguiu entender? Aí, caso eu queira imprimir esse documento, eu posso clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, de imprimir. Ele vai me trazer essa ficha de produção nesse layout aqui, certinho? Pessoal, só para me entender até o momento, todo mundo conseguiu compreender? Tem alguma dúvida? Alguma nuance que tem que ser citado aqui ou a gente pode dar dando sequência? Daniel? Daniel, não estou conseguindo te ouvir. Não tá saindo som, não sei se é o microfone, o que aconteceu, tá sem som. Por enquanto, só fazendo mesmo. Isso, só, não, assim, claro que vocês terão um acompanhamento preciso ali, aí no momento deste acompanhamento, a gente vai estar ali o tempo todo auxiliando vocês, tá bom? Até que vocês se familiarizem do processo e peguem prática e segurança, tá ok? Isso aqui é mais uma apresentação de como que pode ser, de como que é feito esse processo aqui dentro do sistema, tá bom? Mas é claro que tudo na prática é o que realmente determina ali, tá ok? A experiência do usuário.
Certinho? Aí, pessoal, caso eu quiser, por exemplo, clicar aqui, ó, na telinha de produção, caso eu quiser visualizar uma ficha de movimento desse material, eu posso clicar aqui, ó, eventos, ficha de movimento da matéria-prima. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, se eu quiser buscar dentro do cimento, o quanto que ele saiu dentro desse período de tempo, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, a ordem de produção que foi gerada e tudo mais. Processo de faturamento. Aí mostra aqui o número do pedido e tudo mais. Beleza, agora pessoal, partindo para a parte principal aqui do treinamento, já finalizamos aqui. Digamos que eu tenha que agora emitir uma nota fiscal de serviço ali pelo Agrupa, entendeu? Digamos uma situação já de fechamento. A gente tirou aqui esse pedido. Como que eu vou fazer? Para mim emitir a nota fiscal serviço por fechamento, vocês vão clicar aqui nesse botãozinho caixa. Clicou nesse botãozinho caixa, vocês vão vir aqui, ó, nessa primeira opçãozinha aqui, ó, agrupa pedidos para emissão de nota. Clicou aqui no agrupa pedidos para emissão de nota, vocês vão informar aqui o cliente em específico. Então vamos colocar aqui o CNPJ do BLTech. Foi meio que não é necessário informar a obra nesse caso, se você não quiser, mas se você quiser deixar. Miguel, se eu não ficar decorando o CNPJ de cliente, eu consigo só pelo nome localizar o cliente? Consegue, sim, senhor. Tranquilamente. Ok? Aí, por exemplo, se você quiser fazer uma busca mais precisa, você pode informar a obra. Se não, pode deixar dessa forma aqui, até sem data. E agora o senhor vai fazer o seguinte. O senhor vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, NFSE. Seleciona essa opçãozinha NFSE. E na sequência, o senhor vai clicar aqui, ó, em pesquisar. Pronto. Cliquei aqui em pesquisar, ele vai listar os pedidos que foram gerados ali dentro desse período de tempo. No caso aqui no dia 21 e no dia 15 foram gerados esses dois pedidos aqui. E a gente já pode estar partindo para a emissão dessa nota fiscal de serviço e da emissão do boleto, tá bom? Como que eu vou fazer? Vou marcar essa checkbox aqui, marcar todos, ou eu posso selecionar por aqui individualmente também, não tem problema. Aqui a gente informa, por exemplo, ele traz aqui tanto a taxa de bombeamento, como eu tinha apontado para o senhor lá, Daniel, e aqui o FCK. Caso tenha alguma informação para ser alterada e tudo mais, vocês podem estar alterando, tá ok? Finalizou isso aí, só clicar nesse botãozinho aqui de emitir. Esse valor é o valor que eles colocou na nota de serviço, né? Isso. Esse é o valor que vai sair na nota fiscal de serviço. Só deixa eu deixar ajustado aqui a relação com os CFOs. Só um minutinho. Só ajustar uma questão aqui bem rápida. Isso aqui, pessoal, vocês não vão precisar fazer não, tá bom? A gente que faz por aqui mesmo. Travou. Não faz o faturamento. Uhum. Entendeu? Não, beleza. Entrega um Então, pouco. então vou deixar para gerar esse faturamento no momento ali da própria financeira mesmo, beleza? Isso, beleza. Então, fechou. No demais é isso, pessoal. Esse foi o nosso processo aqui de expedição. Como vocês podem ver, aquelas nuances que foram apontadas aqui, Daniel, já vão ser adequadas, tá bom? E assim que finalizar, eu volto com o senhor para poder te mostrar essas melhorias que foram feitas e ver se está de acordo com o seu requerimento, tá bom? Ok. Miguel, preciso criar os acessos, tá? Não, beleza. Eu vou solicitar aqui agora. Certinho? Falou então. Então, muito obrigado, pessoal. Agradeço aí e até o próximo treinamento. Tchau, tchau. Falou.